Você entrou. Boa noite, Ana Paula, Aparecida, Paloma. Boa noite para todo mundo que ficou chegando aí. E já já eu estou convidando a nossa convidada de hoje, Estela Maia, lá do Rio de Janeiro, Rio das Ostras. A gente vai bater um papo bem legal. Para Eduardo, como é que tá, queridão? Gente, vamos entrando aí, vamos convidando as pessoas para participar. Hoje nós vamos falar sobre a importância do cuidado emocional nos dias de hoje. Estela Maia, ela que é formando em psicologia, e ela vai estar falando com a gente aqui a respeito dos cuidados, da importância desse cuidado emocional. Fala, Thiago, como é que tá, meu amigo? Olha o Mike. Ei, queridão. Que bom ter vocês aqui, gente. Estou muito feliz mesmo. Então hoje a gente vai falar sobre a importância do cuidado emocional nos dias atuais. E aí você vai ter a oportunidade de mandar sua dúvida, sua pergunta. Eu tenho certeza que a Estela vai poder dar uma boa palavra, né? No sentido de esclarecer, de ajudar mesmo. A Estela acabou de entrar aí, eu já vou chamar ela. Fala, meu amigo Flávio, como é que você tá, querido? Gente, eu queria agradecer também o carinho das pessoas. Ontem eu tive que cancelar uma live, porque a cabeça doeu muito durante o dia, passei um pouco de mal. Mas graças a Deus estou melhorando, tá? Ontem eu tive que cancelar a live de ontem por causa da dor que eu estava sentindo, né? Mas graças a Deus estou melhorando, e eu estava muito ansioso para isso aí. Sai, Corona! Ô, Flavinho, tô não, filhão, tô não. Foi só mesmo, é normal passar um mal uma hora ou outra, faz parte, né? Então, gente, eu agradecer aí aos que entenderam aí a questão, né, de tudo que foi feito. Enfim, eu vou convidar a Estela agora para ela entrar ao vivo com a gente aqui, tá bom, gente? E eu convido vocês a convidar outras pessoas. Manda mensagem no direct pro pessoal rapidinho, convida as pessoas para assistir. Fala que vai ter uma live totalmente voltada para psicologia aqui, gente. Vai ser muito importante. Conteúdo nunca é demais. A gente prepara a gente para dias ruins, não é verdade? Então eu vou convidar ela agora. E deixa eu só achar aqui, gente. Espera aí. Aí só. Isso, já chamei a Estela aqui, só aguardando ela aceitar o convite. Tá? E aí, gente, conforme decorrer a conversa com a Estela, vocês fiquem à vontade, por favor, tá? Para poder comentar, para poder dizer aí a respeito. Ei, Estela! Oi, tudo bem? Tô ótimo, e você, como é que tá? Tá conseguindo me ouvir bem? Estou perfeitamente. Então tá bom. Tá tudo bem por aqui, graças a Deus. Ah, que bênção. Ontem eu passei um pouquinho de mal, eu te falei, né? Não consegui nem fazer a live de ontem, mas hoje estou bem melhor, graças a Deus. Foi só uma dor de cabeça muito forte. E aí acabou que eu vou remarcar a live de ontem para o sábado, que a ideia não era fazer no final de semana, mas como algumas pessoas estão interessadas no assunto que ia ser abordado ontem, então é importante manter ela no ritmo, né? Sim, sim. Mas e aí, Mas que Estela, bom que você fala tá pra gente aí. melhor. Graças, eu falo que eu sou meio fraco para passar mal. Eu sou aquele cara que, quando começa a sentir uma dor de cabeça, já acho que vai morrer já. Ah, Eu acho que é coisa de homem, né? um pouco. A cabeça começa a doer demais, aí já começa a falar com Deus já para perdoar os pecados e já encomendar a alma já, porque a impressão é que os últimos momentos da vida, eu sou meio fraco mesmo para isso, eu não sirvo passar a mão.
passar mal, não. Mas não tem como fugir disso, né? É, verdade. Ô, Estela, eu ia pedir para você se apresentar aí para o pessoal, algumas pessoas já estão entrando aí, apresentar para eles saberem com quem a gente está conversando. Eu já enchi sua bola aqui já, Claro. falei, né, quem é você do meu ponto de vista aqui, mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Então vamos lá. Gente, eu sou Estela, eu sou de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Para quem não conhece, né? Rio das Ostras fica no Rio de Janeiro, mas é interior do Rio de Janeiro. Eu sou formanda em psicologia, estou me formando agora no final do ano, se Deus quiser, mas já atuo na área em supervisão, tá? Já atuo na área de psicologia, já atuo há bastante tempo, na verdade, esse assunto já queima no meu coração, então eu já sou inclinada a ele há bastante tempo. Então, mais ou menos no ano passado, no início do ano passado, eu comecei a me voltar para assuntos de ansiedade, transtornos, eu me inclinei mais, eu dei uma direção, né? Eu afunilei a carreira e fui me aperfeiçoando mais na área dos transtornos, ansiosos e tudo mais. Essa é a minha tendência hoje, é eu ir mais para esse lado, estudar mais esse lado, e a minha posição é sempre dentro da área cognitivo-comportamental. Eu associo, a minha abordagem vai associar a cognição ao comportamento, ou seja, a forma que a pessoa vê a vida, interpreta a vida a seu comportamento. Então, vocês vão me ver falando muito sobre comportamento, sobre modo de agir, modo de pensar, porque é bem a minha área. É isso. Muito interessante. E você sente, assim, Estela, que nós, como cidadãos, né, como indivíduos, a gente meio que reage às circunstâncias e às circunstâncias do momento, como estou falando agora, por exemplo, do Covid, né? Aham. Você acha que, em resposta ao que a gente enfrenta, a gente meio que se adapta, reage de forma consciente, subconsciente? Como você acha que realmente afeta ou não? Então, afeta demais, porque toda questão nova, né, a qual nós não estamos nos preparando, vai nos afetar. Como essa pandemia chegou de uma maneira completamente inovadora, o ser humano não estava preparado para isso, nenhum país estava preparado para isso. Então a gente precisa se readaptar, se reinventar. E isso vai mexer sim com o psicológico de muita gente, já está mexendo. Você pode ver, aumentou o índice de divórcio, suicídio, questões de violência doméstica, tudo isso aumentou. Isso afeta demais o comportamento das pessoas e eu tenho certeza que mais estudos vão surgir aí depois desse quadro todo, mas afeta sim. E, de alguma forma, eu acho que, isso é minha opinião, né? Eu não sei, mas eu Sim. acredito que as pessoas vão reagir diferente a cada circunstância. Uns é como se parasse tudo e recalculasse uma rota, né? Aham. Recalculasse o caminho ali. Outras não param, elas simplesmente reagem de uma forma muito negativa. é, Enfim, cada pessoa vai receber de uma forma e vai reagir né, de uma forma diferente da outra, correto? Exatamente. Exatamente isso. Até um assunto que eu ia falar com você, né, sobre a questão da padronização comportamental. Hoje, a gente sofre um movimento vindo de várias partes de uma forçação da padronização do comportamento. Por exemplo, todo mundo tem que se comportar dessa maneira, todo mundo tem que ser muito eloquente, todo mundo tem que ter o dom da retórica, todo mundo tem que ser muito proativo, todo mundo tem que ser muito good vibes e tudo mais. Por conta dessa padronização, a gente acaba tirando um pouco da individualidade de cada um, entende? Esse é o problema. Cada pessoa reage de uma forma. Cada pessoa vai reagir de acordo com as suas vivências, de acordo com o seu contexto social, cultural, enfim. Então, padronizar um comportamento é erro na certa. E seria correto dizer que, por exemplo, as circunstâncias
potencializam aquilo que a pessoa de fato é, acredita, ou você acha que não, isso pode, sei lá, se desenvolver do zero? Então, tudo vai depender do que está acontecendo no ambiente externo, tá? O ambiente externo sempre vai afetar o nosso ambiente interno. Só que a gente também exerce poder sobre esse ambiente externo. Então eu vou reagir, eu vou fazer, eu vou ter reações de acordo com aquilo que está aqui dentro. Porém, o ambiente externo vai contribuir para as minhas reações, vai contribuir para a forma que eu vou agir, entendeu? As pessoas, elas têm comportamentos devido às suas criações, ao seu contexto social. Eu tenho certeza que eu, carioca, tenho um comportamento totalmente diferente de você, mineiro. Simplesmente pela nossa cultura, sabe? Pelo nosso Sim, contexto social. O que que acontece? Quando uma pessoa, ela igual esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas estão tendo que ficar dentro das suas casas com seus familiares e tudo mais. Ah, Estela, agora as pessoas vão manifestar o que de fato elas são? Talvez sim, talvez não. Eu não posso resumir uma pessoa pelo momento que ela está vivendo. Eu tenho que contextualizar tudo, entende, Max? Vamos supor que você sim. nunca foi uma pessoa agressiva, mas nesse momento de pandemia você teve alguns surtos. Você manifestou alguma agressividade, você manifestou algo que era negativo. O meio externo está exercendo influência sobre você. Não é que você é assim, você está assim. Por isso que muitas Sim. vezes nós na psicologia, nós não podemos rotular uma pessoa por um diagnóstico. Eu não posso dizer, ó, oh, você é um bipolar, você está bipolar, você está dessa maneira. Você não é isso, a sua vida não se resume a um diagnóstico, entende? Não se resume a um Sim. momento. Eu tenho que avaliar o todo. Isso é muito importante. Avaliar sempre tudo de modo geral. Até porque a forma de avaliação é a forma que não deixa a gente agir de forma impensada, né? Sim, exatamente. A, a Mônica Braga, minha amiga aqui da cidade, tem um projeto social nas ruas com pessoas carentes, assim, muito louvável o trabalho que ela faz aqui, admiro muito o trabalho dela, conheço de perto. Ela disse, assim, que muitas pessoas nesse momento sofrendo com pânico por causa do coronavírus. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui para um amigo, o Hudson, meu grande amigo aí de muitos anos, mas pontuando o que a Mônica disse, que ela está pontuando aqui, que as pessoas estão sofrendo com pânico por causa do corona. Realmente é uma situação de pânico, né? A Sim. gente pode se chamar de pânico. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta assim, bem dentro do que, pesando um pouco o que a Mônica disse, assim, vamos não tirar o corona, mas o corona é mais um entre tantos outros acontecimentos que nos influenciam no nosso dia a dia, né? Porque Sim. antes do coronavírus, as pessoas talvez tinham suas atitudes isoladas devido aos seus problemas pessoais. O coronavírus é um problema que deixou de ser pessoal para algo mais coletivo. Sim. Né? Então, a atitude das pessoas estão sendo muito uniformes, porque é algo que todo mundo enfrenta. Né? Mas, assim, não só falando sobre o corona, né? Eu acho que o corona, por exemplo, antes de chamar, eu dei um espirro aqui. Aí o pessoal já brincou aqui. Ah, é corona. Ontem, passando dor de cabeça, várias pessoas perguntando para mim se era o corona. Assim, não foi uma preocupação para mim, né? A Sim. primeira coisa que eu fiz foi ir lá pesquisar os sintomas para ver se estava tudo certo, se eu estava encarando os sintomas do corona mesmo. Então, eu fiquei tranquilo. Mas para as pessoas que não estão perto, não sabem o que realmente de fato está acontecendo, eles parecem que esquecem todo o nicho de outras coisas que tem. É uma dengue, é uma gripe, pode ser só uma gripe mesmo, uma enxaqueca, um problema de vista, pode ser uma má postura na cama, mas parece que tudo centralizou em corona. Então eu vou Sim. chamar isso ansiedade. Tá. A ansiedade eu vejo, né, que eu vejo que a ansiedade não deixa a gente pensar direito. Acho que ela deixa a gente assim muito limitado. E assim, é, o motivo pelo qual as pessoas assim estão cada vez mais ansiosas. Você poderia falar isso de alguma forma para gente? Sim, sim. Então, tudo, você há de concordar comigo
que antigamente nossa avó, se ela quisesse esquentar uma comida, ela tinha que colocar na panela, né? Esperar ligar o fogo. Mundo voltou. Ok. Então a gente foi se modernizando, porém todo esse comportamento tecnológico e tudo mais moderno, foi trazendo consigo uma característica de imediatismo. Nós nos tornamos mais imediatistas. A gente quer tudo para o agora, né? Esperar se tornou uma tortura. Você quer torturar uma Para pessoa as para coisas poder boas e esperar. ruins, né? Para o Oi? ruim e para o bom, tudo é imediatismo. Para o ruim e para o bom, tudo é imediato, né? Exato, tudo muito imediato. A gente manda uma mensagem, a gente já fica esperando se a pessoa visualizou, se ela vai responder, se ela demorar 5 minutos, a gente já está surtando. Então, assim, esse imediatismo, ele favorece o adoecimento. Ele favorece, sim, para transtornos de ansiedade ou para uma ansiedade patológica. Outra questão é que o imediatismo também vai trazer consigo uma baixa tolerância à frustração, entende? Antigamente, os mais antigos, eles faziam assim, se uma criança estivesse chorando porque quer uma coisa, a avó falava, deixa ele chorar, deixa ele chorar. Hoje em dia, se a criança chora 1 minuto e meio, a mãe já entregou aquilo que a criança quer. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que deixar uma criança em sofrimento, ok? Eu estou dizendo que a gente precisa avaliar o nosso comportamento se ele está favorecendo um imediatismo. Esperar faz parte da vida. Esperar faz parte da dinâmica da vida. O sofrer também faz parte da dinâmica da vida. Eu me lembro que quando eu comecei a crescer de estatura, eu sentia muitas dores nas pernas. Isso é a dor do crescimento. Se eu não quisesse sentir essa dor e, eu não posso sentir dor, talvez eu não crescesse e aí eu ia ficar atrofiada. Eu precisava crescer, logo eu precisava sentir dor. Então, esse imediatismo trouxe consigo uma baixa tolerância à frustração. Hoje em dia, as pessoas estão muito intolerantes, tudo causa muita revolta, tudo causa uma magnitude muito além daquilo que realmente é, sabe? Então, sim, as pessoas estão cada vez mais ansiosas e isso pode se dar pelo imediatismo, isso pode se dar pela baixa tolerância à frustração, por vários outros fatores, mas eu sempre vou agregar esses dois como sendo principais nessa questão da ansiedade. Eu notei que você disse algo que pontua muito com algo que eu também concordo. Você citou aí as pessoas mais antigas, a forma com que elas lidam, né, ou pelo menos lidavam, né, porque muita coisa mudou também, e hoje, eu falo pela forma que eu fui tratado, eu não vejo mais as pessoas sendo tratadas hoje em dia. E, embora existam hoje profissionais que lidam aí com essa questão da psicologia, para ajudar as pessoas no enfrentamento dos seus dilemas, eu acredito que o maior investimento que nós poderíamos fazer como indivíduos seria educar melhor os nossos jovens, as crianças, né? E o que eu chamaria, assim, por exemplo, uma criança que cresce sem conhecer limites, ela vai ser uma criança que, por exemplo, imagina a ansiedade no coração numa mente de uma criança que não conheceu o limite. Vai ser um coração ainda mais ansioso. Vai ser alguém que não vai lidar bem com a frustração, né? Não vai lidar bem com... E a vida real, a gente sabe uma coisa. A gente pode até não aprender a ter limite quando pequeno, mas a gente é obrigado a lidar com os limites quando a gente é adulto e tem que lidar com os nossos próprios dilemas. Sim. Só que é uma forma mais dolorosa, porque a gente não sabe o que é não lá atrás. E aí agora a gente já vai ter que aguentar os nãos que a vida vai nos dar, vai complicar. Exatamente. Né? Outra coisa, assim, Estela, eu vejo também, tá, uma outra pontuação muito interessante sobre tudo que a gente está enfrentando,
né, na vida. Eu coloco o coronavírus por ser um acontecimento mais imediato, né, algo do momento, né? Sim. Veja bem, você acha importante a gente meio que, como que eu vou dizer, tomar mais cuidado, prestar mais atenção com as coisas que nós consumimos como informação para nós, com as coisas que a gente lida para consumir mesmo as nossas escolhas, em que a gente acredita, qual o nível, né, a fonte das informações que a gente tem buscado como verdade absoluta ou como fake news, né? E às vezes você lida com uma fake news que não é fake news, ou lida com uma verdade absoluta que também não é a verdade absoluta, né? Então, existe uma inversão de valores, porque às vezes, na minha opinião, às vezes a gente acaba optando em assistir melhor, ouvir melhor aquilo que mais massageia o nosso ego, né? Mas é importante escolher os meios que a gente toma pra gente como informação. Totalmente. É totalmente importante a gente definir o que a gente consome. Por quê? Tudo aquilo que a gente ouve, que a gente assiste, vai adentrar a nossa mente. Você querendo ou não, isso vai adentrar a sua mente. Então, se você se lota de uma certa informação, vamos supor, eu tô aqui e eu fico assistindo jornal e tragédia o dia inteiro. Os meus pensamentos vão ser mais catastróficos. Eu vou ficar esperando mais tragédias e eu vou ficar buscando mais por isso. Por que é importante a gente verificar as nossas informações, aquilo que a gente está recebendo? Porque aquilo que a gente recebe vai acessar lugares dentro da gente. Então eu preciso estar atento ao que eu consumo na internet. Tem muita gente se autodepreciando porque está olhando a vida de uma blogueira, de alguém na internet que passam recortes da sua vida, coloca ali na internet apenas recortes e você toma aquilo para si como se aquela fosse a vida da pessoa. Entende? É E uma não, realidade, é uma realidade adaptada para agradar, né? exatamente. Eu só vou mostrar para você aquilo que eu quero. Você não vai conhecer o total daquilo que eu sou. Eu posso colocar aqui na internet eu maravilhosa com meu marido, mas eu não vou filmar a gente brigando e colocar na internet. Eu não vou colocar aqui as nossas discussões, as nossas desavenças. Ninguém vai fazer isso. O que acontece é que as pessoas elas estão pegando os recortes da vida que as outras colocam, né, nas mídias e tomando isso para si como verdade. E aí elas vão comparar a vida delas e é óbvio que vai ser mais difícil a sua vida. É óbvio que a sua vida vai ser mais sofrida que a do outro que está colocando todo dia sorrindo, sabe? Você que não está conseguindo, talvez você não consegue fazer uma dieta, você tem problemas com procrastinação. Você vai ver uma pessoa que consegue, tem a vida maravilhosa, fitness, sempre magra. Você acha que ela vai postar quando ela enfia o pé na jaca? Quando ela coloca, quando ela come besteira, bobeira? É claro que não. Ela vai colocar aquilo que vai sustentar o padrão de vida que ela quer mostrar. Ah, Estela, então você está Exatamente. julgando essas pessoas? Não estou julgando essas pessoas. Cada um faz da sua vida o que quer. Mas eu preciso esclarecer você que você precisa ser mais consciente daquilo que você consome, sabe? E não ficar se comparando com aquilo que aparece. Nesse momento de pandemia, já que a gente começou falando disso, é óbvio que se a gente ficar o dia inteiro assistindo televisão, eu vou dar um espirro, eu vou achar que eu tô com Covid. Eu estou o dia inteiro Sim. me alimentando daquilo. Eu estou vendo todo mundo muitas pessoas indo para o hospital. Então eu vou ficar mais ansiosa com isso. Eu, Estela, eu adotei uma medida para mim. Quando essa pandemia começou e eu comecei a ver que eu estava muito ansiosa e eu tenho um transtorno misto ansioso depressivo, eu tenho acompanhamento psicológico, tenho tudo. Sou muito bem cuidadinha. Mas quando eu comecei a perceber que aquilo estava me afetando demais, eu falei assim, não é uma boa ideia eu ficar assistindo o noticiário o dia inteiro. Então eu parei, total. Se eu quero saber alguma coisa, eu busco no Google. Se eu quero saber se o comércio vai reabrir ou não, eu busco no Google. Eu vou atrás da notícia que eu quero saber naquele momento. Isso para mim foi uma medida para prevenir o meu adoecimento.
Agora, tem pessoas que vão assistir e não vai afetar em nada na vida delas. Tudo bem, não é problema nenhum isso. Só que a gente precisa ver aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz mal. Comparar uma coisa a outra e delimitar. Isso aqui eu posso consumir, isso aqui eu não posso consumir. Isso me faz bem, isso me faz mal. Isso é muito importante para a saúde mental. Muito bacana. A Montserrat, a Monte Carla, ela fez uma pergunta aqui, aí eu vou deixar para você responder. Ela disse o seguinte, ó, como lidar com uma sociedade, começou assim, geração mimimi. Como lidar com uma sociedade que cancela e julga as outras com tanta intensidade e sem responsabilidade com o emocional do outro? Isso é muito difícil, né? A gente É muito vive. comum, né? Não é de hoje, tá? A hipocrisia não é uma característica novinha, não. A hipocrisia já existe há muitos e muitos anos. Então a gente vê pessoas jogando para fora aquilo que elas não têm capacidade de dar conta aqui dentro. Então a gente vai ver muitas vezes pessoas na internet linchando as outras, fazendo coisas agressivas com as outras, só que o real problema está dentro delas, não está na outra. A única coisa que a gente pode fazer diante dessa geração, o que que eu faço hoje? Eu evito. Eu evito. Eu paro de seguir mesmo. Se for necessário, eu deixo de receber notificação. Se eu vejo, nossa, esse Instagram aqui tá direto colocando coisas, julgando as pessoas, falando mal dos outros, eu paro de seguir. Porque aquilo não tá me fazendo bem. Esse é o meu comportamento. E dentro da minha área de ação, quando eu tenho a oportunidade, quando me é dado o lugar de fala, eu digo, não apoio esse tipo de comportamento. Ninguém cancela ninguém. Ninguém é capaz de julgar ninguém. Deixa a justiça fazer isso. A única coisa que eu posso fazer é me abster de tais comportamentos. Se eu acho que o comportamento X é errado, eu não faço esse tipo de comportamento. Eu não tenho esse tipo de comportamento. Eu não ando com pessoas que têm esse comportamento. E ponto. Eu não vou melhorar o problema do mundo, talvez, mas pelo menos o problema do meu mundo eu vou. Entende? Essa é a principal. Não dá pra gente ficar brigando, discutindo na internet. Não vai levar ninguém a nada. Tá cada um querendo defender a sua razão. A melhor coisa que a gente pode fazer é se abster e quando nos for dado o lugar de fala, a gente se posiciona. Olha, não concordo, prefiro não entrar nisso, não é assim que funciona pra mim. Fica você com o seu argumento, fico eu com o meu argumento e acabou. Pronto. Né? Desfazer a amizade, nada disso, mas respeitar que você tem a sua opinião e eu tenho a minha e a gente não precisa discutir ela. Tudo bem, você pode continuar com a sua e eu com a minha. E ponto. Muito interessante. Eu vejo que tem pessoas que julgam outras, como você disse, direito ninguém tem, né? Não se trata do direito, mas se trata da pessoa se achar realmente melhor, se achar. Às vezes, assim, o incrível é que muitas pessoas julgam a outra por atitudes que ela mesma pratica, mas Sim. esconde. É a famosa hipocrisia. A Gabriele comentou aqui que na internet todos, né, somos todos felizes, sem defeitos. É Ah, verdade. A internet, ela é uma maravilha. com certeza. Não tem, você reparou que na internet não tem ninguém feliz? Ó, Só que é o mas seguinte, veja bem, as pessoas, pode falar. elas são assim, são ao extremo. Quando você vê uma pessoa que gosta de postar infelicidade, você vai naquele perfil que você só vai ver coisas infelizes. Ela só vai postar. Ela posta porque alguém falou, alguém chamou atenção, porque ela discutiu com alguém, é um lanche que não chegou na hora certa, é o sol que está quente demais, ou o tempo que está frio demais. Ela só posta coisas assim, para reclamar. É um perfil. Então, tudo que ela vai postar, ela posta ali. Quando a pessoa também ela quer mostrar uma vida mais feliz, ela também pode ter uma vida totalmente contrária, mas ela vai só, como você disse, aqueles recortes para mostrar ser a vida mais perfeita e deslumbrante do mundo. E um detalhe, as pessoas que assistem compram a ideia. Elas compram, porque Exatamente. olha e falam, não, eu queria ter uma vida desse jeito. Exatamente. Aí É a carência exatamente. afetiva.
É a carência afetiva. Essa palavra, carência afetiva, gente, Tem um eu vídeo acho isso no tão meu, forte. tem um vídeo no meu feed que eu postei recentemente falando sobre os comportamentos, o excesso que esconde a falta, né? Comportamentos que denunciam algumas das nossas faltas. Então, se você vê uma pessoa, por exemplo, como você me deu o exemplo aí de se ela é infeliz, ela vai postar reclamando de tudo, infeliz em tudo, aquela pessoa tem esse comportamento de criticar tudo, mas na verdade ela exerce sobre si uma autocrítica tão grande que ela não consegue dar conta. Então, ela precisa transferir isso para alguém, ela precisa transferir isso para um terceiro. Muitas vezes, assim, guardem isso para a vida de vocês. As pessoas, muitas vezes, vão transmitir para fora aquilo que elas não conseguem administrar e está aqui dentro. Eu tenho um exemplo de uma pessoa em que eu converso muito, e todas as vezes que a gente conversava, ela me falava de um problema da avó, da mãe, da irmã, sempre falando do problema de terceiros. Quando eu vi que isso começou a se tornar rotineiro, eu comecei a afunilar as perguntas e dizer, tá, mas e você? Como você pensou isso? O que você fez? Como você reagiu? E eu comecei a perceber que essa pessoa ficava um pouco sem palavras. Geralmente, quando eu voltava a pergunta para ela, ela me respondia com não sei. Daí eu comecei a perceber que esse comportamento de falar muito dos outros e trazer sempre muito lado de fora para a conversa era justamente para esconder que ela não conseguia administrar quem ela era. Não sabia, não tinha ainda definida a sua identidade, quem ela era, do que ela gostava, o que não gostava. Então, estava sempre trazendo como uma grande coxa de retalhos, sempre trazendo assuntos externos, para tentar colocar, preencher alguma coisa aqui dentro. Quando, na verdade, esse caminho só vai ser descoberto quando essa pessoa fizer o caminho inverso. Ao invés de ir para fora, começar a voltar para dentro. Gente, meu amigo Flávio Elias está falando aqui que ele faz isso, né? Ele só vê o que ele quer. É importante, né? Fazer aquilo que escolher, ter o acesso, né? O poder de escolha, né? Para o bom Sim. ou para o ruim, a escolha ser sempre sua, né? E nunca baseado em uma demarcação ou algo que seja imposto a você, né? A Emília disse que quer ter uma vida igual a minha. Eu falei, pelo amor de Deus, o cara tá lá no sul, o cara tá no sul, vivendo uma riqueza lá e querendo ser igual eu aqui na cidade de Patinga, meu Deus do céu. Vou falar nada com ele não. Agora sim, Estela, me fale sobre assim, a importância também de delimitar assim, a nossa área de atuação, a nossa área de ação ali. E como que você pode falar um pouco da importância disso, o bem que isso pode nos fazer? Então, é muito importante a gente delimitar a nossa área de ação, porque a gente hoje tem muito acesso a muita coisa. Então, se eu não delimito, eu fico perdido, sabe? O que acontece? Hoje, a gente vai ver pessoas querendo acabar com a fome na África. Talvez você não vai conseguir chegar na África, mas você vai conseguir chegar no seu vizinho. Entendeu? Pode Nesse momento falar, que a tá? gente Só vou perguntar. Claro, nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, muitas pessoas falam do problema de A, do problema de B, e isso tudo vai fazendo com que a gente gere pensamentos e comportamentos ansiosos. Se a gente fica vendo o problema o tempo todo e a gente não tem como resolvê-los, a gente vai agregando a nós ansiedade. E isso acontece com todo mundo. Quanto mais problema você vê sem solução, maiores vão ser os seus pensamentos ansiosos, seus pensamentos catastróficos. Você sempre vai pensar, por exemplo, que nada se resolve. Ah, não tem solução para nada. Então, o que é necessário a gente fazer para a gente cuidar da nossa saúde mental? Delimita a sua área de ação. Se você sofre, vendo que hoje muitas pessoas estão passando necessidade, delimite a sua ação. Você pode ajudar seu vizinho? Então, ajude-o. Nesse momento de pandemia, quando eu comecei a ver que muita gente estava sendo muito afetada, isso começou a tirar meu sono, tirar minha paz. Eu falei assim, cara, o que eu posso fazer? Então, eu comecei a entrar em contato com amigos.
sabe? Eu fui entrando em contato com cada amigo e falando, olha, como é que você tá aí? Precisa de alguma coisa? Como é que tá a despensa? Tá com comida? Como é que tá as contas? Comecei a fazer aquilo que eu podia. Se eu posso chegar até pessoas próximas a mim, eu vou fazer. Isso vai ajudar a amenizar o sentimento de ansiedade com o problema que a gente vê por aí. Porque você pensa, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Isso vai ser um cuidado consigo mesmo, entendeu? Porque você não vai pensar, poxa, tem tanto problema no mundo e eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada. Não, o pouquinho que você fizer já ajuda alguém e automaticamente já ajuda você mesmo. Entendeu? Não dá para você dizer que, olha, as pessoas estão muito rigorosas hoje, sabe? As pessoas estão muito rígidas, muito agressivas. Se você passa na frente do seu pai e da sua mãe, não dá um bom dia. Então, delimite a sua área de ação. Faça aquilo que está ao seu alcance. Fazendo aquilo que está ao seu alcance, você, como eu já disse, repito, cuida do outro e também cuida de você. Isso é muito importante, Max, porque, mais uma vez, volta na geração que a gente está vivendo, né? Que fala tudo, escreve textão para tudo, mas às vezes o básico não faz. Então, se a gente já faz o básico, a gente derruba aquilo que a gente estava falando, né? A famosa hipocrisia. Se a gente já faz o básico, o pouquinho que a gente pode fazer, a gente já ajuda muito. Entende? Só de não atrapalhar, a gente já está ajudando muito. Então, é importante a gente pensar que não dá para a gente cuidar do problema mundial se a gente não está sabendo cuidar do nosso problema interno. Então, se você não consegue hoje cuidar de você, não padeça pelos problemas que estão lá fora. Cuide de você e aí você vai conseguir ajudar o lado de fora de uma forma muito melhor. Essa é a importância de delimitar a nossa área de ação. Não tentar abraçar o mundo. Abraça o seu mundo. Abraça aquilo que você é, aquilo que você pode fazer. E dê o melhor para si mesmo, sabe? Dê o melhor para você, não é egoísmo. É saúde mental, não é egoísmo. Sim. Entende? As pessoas estão saindo do 8 para o 80. Não é egoísmo você cuidar de você. Muito pelo contrário. A própria... Eu falo, eu tenho tendências a falar da Bíblia, porque eu acho que na Bíblia tem muita coisa. A própria Bíblia fala que para você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Então você precisa cuidar de você antes. Você precisa cuidar de você primeiro. E não negar ajuda ao seu irmão. Não é isso. Não negar ajuda a quem está do seu lado. Mas não negar ajuda a si. Antes de qualquer coisa. Até porque quando você deixa, como você disse, é uma questão da Bíblia, né? Amar o próximo é importante? Sim, mas não está em primeiro lugar, porque o primeiro lugar é você voltar todo esse amor para você, né? E a partir do momento que você prioriza o outro, você não está amando como você está amando a si próprio, então está errado, né? Porque o padrão do amor ao próximo tem que ser o amor que você pratica para você. Sim. Né? O padrão tem que ser você. Então isso é muito importante. E eu falo que a mente da gente é um pouco... Eu não sou psicólogo, mas eu vejo o quanto que a mente da gente nos engana. Ou sei lá, se a gente quer ser enganado através das coisas que a gente milita ali na mente, né? Não sei. Mas eu mesmo já tive várias ocasiões de fazer textos e mais textos, passando uma realidade daquilo que para quem lia parecia que era a minha realidade. Mas não era algo que eu estava vivendo, era algo que eu tinha vontade de viver, mas não vivia. E eu escrevia sobre aquilo que era a minha vontade. Para muitos comprava aquilo como, nossa, como ele está vivendo algo interessante, ou como... Porque assim, eu digo que hoje, para os dias atuais, a gente é muito... Como que eu vou dizer? Informação todo mundo tem. Sim. As pessoas, quando fazem algo errado, sabem que aquilo está errado. Quando elas fazem algo certo, sabem que aquilo está certo. Quando faz errado, errou sabendo que aquilo era um erro. Então, assim, não é, por exemplo, eu conheço pessoas que, né, não estou julgando, mas eu conheço pessoas que escrevem
textos maravilhosos falando sobre traição, e são pessoas que traem. Então, assim, a conta não fecha, sabe? A conta não fecha. Então, gente que fala, por exemplo, eu vou falar sobre amar o próximo, mas não tem coragem de fazer nada para ajudar alguém, mas fala muito bem daquilo, né? Fala com extrema pontualidade, com plena autoridade naquilo que tá dispondo a fazer, né? Então, é hipocrisia? Sim, mas ainda assim é uma coisa que o problema nunca é só a hipocrisia, nunca é só aquilo, sempre tem uma vertente mais profunda. Tem gente que consegue fazer coisas assim extraordinariamente bonitas porque não teve uma criação que treinou ele para a vida daquela forma. Tem gente que tem dificuldade em demonstrar afeto, tem gente que tem dificuldade em ser alguém muito educado, ou às vezes tem dificuldade de ser alguém não tão educado, às vezes o jeito da pessoa conversar é aquele jeitinho já educadinho ali, é porque tem toda uma raiz aquilo ali. Então, às vezes, a pessoa, ela condiz a vida dela real baseado naquilo que é uma sequência de experiências, né, de experimentos da vida, Sim. a condições que ele foi submetido desde a infância, e assim vai, né? Então, é por isso que eu acho que o julgamento ainda é um pouquinho complicado. Você, às vezes, é para a gente mesmo chegar a dizer que aquilo é uma coisa hipócrita, porque eu, sinceramente, eu já fiz muitas postagens baseado em coisas que eu queria que fosse, mas que ainda não eram. Mas eu sabia que aquilo que eu estava escrevendo estava certo, então era coerente eu postar. E aí é o julgamento das pessoas que faz a gente se transformar em hipócrita às vezes, porque elas olham e falam, ele não vive isso, mas eu nunca disse que vivia, eu só escrevi algo que era relevante, né? Então, eu acho que sempre o julgamento sempre tem uma raiz a mais. E que o cuidado, aí assim, é a importância de você ter, igual você disse a respeito, você está aí no Rio, eu estou aqui em Minas, a cultura, tudo influencia. Talvez eu veja você com uma atitude ou uma ação que por aí é tudo muito tranquilo, tudo muito normal, e que para mim aqui seja um absurdo. Sim. Né? Por exemplo, quando eles falam que lá nos Estados Unidos, o pessoal come, eu não sei se é verdade, mas eu já vi várias pessoas falando isso, que o pessoal lá come abacate com sal. E aí, tipo, quando eu penso, né, eu fiz essa cara aí também. Achei extremamente, assim, estranho, porque eu tô acostumado com ela com açúcar. Mas se lá é essa rotina, eles também devem achar estranho a gente comer com açúcar. Né? Então, assim, é estranho. Mas, por exemplo, lá também é uma cultura de a maioria das coisas que são consumidas são coisas industrializadas, né? Porque lá não tem essa questão de ficar cozinhando igual a gente tem aqui no Brasil, não tem tanto isso, né? A culinária lá por todo mundo que está lá, fala por uma boca só, que a culinária de lá não é uma culinária que deixa as pessoas assim encantadas. Mas, por outro lado, é uma cultura, né? É uma cultura. Então é importante a gente saber dividir isso, porque eu acho que está faltando um pouquinho no mundo um pouco mais de empatia. Tentar entender o outro, sabe? Sim. Tentar entender, tipo, por que isso? Tudo bem, eu não concordo, mas o que por cabeça quando isso aconteceu? Por que você pensou assim? Por que você escolheu assim e tal? Porque às vezes eu parto muito do princípio que muitas pessoas elas acabam padecendo na vida porque não tem ninguém que escute elas. Às vezes tudo que elas precisam, que elas querem, é alguém que as escute. Né? Por exemplo, você estava citando muitos exemplos a respeito dessa vida dupla. Aí na hora eu me lembrei aqui de várias pessoas, eu estou falando só dos famosos, dos bem-sucedidos, né? Que tinham uma vida assim, extremamente exemplar nas redes sociais, assim, com muito dinheiro, uma carreira de sucesso e tal, e suicidaram, e ninguém desconfiava daquilo. Ninguém desconfiava. Teve aquele cara lá, esqueci o nome dele agora, de uma banda. Esqueci, do Linkin Park. Que, gente, uma semana antes você estava lá numa maior vibe bacana com a família, tudo de boa, curtindo, e de repente depois foi encontrado morto
através de suicídio. Teve um pastor norte-americano que ele era pastor de uma igreja com mais de 5 mil membros. O cara Sim, pastor esse caso eu evangélico. conheci. Exatamente. Então, veja bem, o cara, uma esposa bonita, uma filha, filhos, né? Uma família bonita, uma igreja de sucesso, uma igreja relevante no país, e também suicidou. Teve um outro caso de um pastor no Brasil, que ele, na virada de ano, ele fez a oração, fez aquele culto, né, de virada de ano, né? Ministrou a ceia, e depois que ele orou pelas pessoas, ministrou a ceia, se despediu de todo mundo, foi para casa e tirou a própria vida. Naquele período, aí eu te pergunto, vamos ver, só uma questão assim para quem está nos ouvindo, raciocinar com a gente. O cara promove uma virada de ano numa igreja, cheia de membros, e aí ele ora para as pessoas individualmente, faz uma oração, mas as pessoas procuravam ele ali para pedir uma oração, para pedir, né, que através dele ele fosse um canal para uma resposta de Deus, etc. e tal. Mas ninguém preocupava como é que estava o coração desse pastor, porque para ele sair desse evento, ir lá e fazer o que ele fez, ele já vinha definhando uma situação psicológica há muito tempo. Exatamente. Então, assim, mas sabe o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, se você ver nas minhas postagens anteriores, você vai ver algumas críticas em relação a isso. O que acontece? Quando fala, fulano suicidou, os comentários que eu vejo são só, vai pro inferno. Ih, vai queimar no inferno. Agora, isso aí já não tem jeito. Gente, vem cá. Quem vai definir o que é céu, o que é inferno para cada um? Isso aí é Deus e pronto. Não cabe a nós. Tipo assim, eu não vejo as pessoas se compadecendo daquela perda. Mas sim, exatamente. Mas eles já querem pegar aquele cara e eles mesmos já querem divulgar para todo mundo que aquele cara vai para o inferno. Porque a preocupação deles está muito mais se o cara vai para o inferno do que as razões que ele estava vivendo dentro de casa e onde que a família dele poderia estar sendo afetada por condições que fizeram aquela pessoa chegar a esse nível. Né? Então, acho que está faltando muito, está tendo muita gente para apontar as razões, que nem sempre são razões, né? Do que para realmente dar uma palavra de apoio. E assim, para dar um ponto de vista assim, para quem está nos assistindo, eu acho que fazer aquilo que realmente nos faz bem tira muito peso das costas da gente. Né? Fazer o que nos causa satisfação, né? Alegria, felicidade, contentamento mesmo com a vida. Eu acho que essas coisas tiram uma sobrecarga muito grande. Você consegue falar um pouquinho disso pra gente? Sim, consigo. Olha a hora aí, porque acaba em 1 hora e eu não tô com o relógio aqui. Fica a seu cargo ver a hora. Nosso tempo, 1 hora que dá, né? É. Então nós temos 10 minutos. Ah, tá. Então, Max, para a gente resumir bem tudo que a gente estava falando, é muito importante a gente fazer o que nos faz bem, definir aquilo que nos faz bem e fazer aquilo, sabe? Só que assim, a gente falou sobre empatia, você deu exemplos que realmente mexem muito com a gente, chocam a gente. Só que volta àquilo que eu disse. Ninguém consegue dar ao outro aquilo que não tem. Então as pessoas, elas se colocam no lugar de julgar e tudo mais, porque essas pessoas muitas vezes foram muito julgadas na vida delas. Eu passei por um processo onde eu precisei me autoavaliar. Eu manifestava um comportamento autocrítico muito grande e eu tinha padrões inflexíveis. Para mim tinha que ser perfeito. Você está entendendo? Se não fosse perfeito, se você fizesse algo para mim, não fosse menos do que perfeito, eu faria de novo. Eu pegava o que você me entregou, obrigado, desfaria tudo para fazer de novo. Porque tinha que ser perfeito. Eu tinha um padrão muito inflexível, um alto padrão de desempenho. Mas por que, Estela? Simplesmente porque eu sofria de uma carência emocional, uma carência afetiva muito grande na minha infância.
eu sou fruto de um aborto mal sucedido. Hoje eu falo disso tranquilamente, meus pais são super de boa com isso, tá? Eram muito jovens, eu não culpo meus pais de maneira alguma, porque eles não aprenderam a ser pais, eles aprenderam vivendo, então eles faziam o que dava para fazer, eles se viravam. Mas assim, isso acarretou várias outras ações também ao longo da vida, acarretou a mim um sentimento de frustração, de rejeição muito grande. Então eu comecei a viver buscando por aprovação. Eu tinha que fazer aquilo que fosse fazer você gostar de mim. Você tinha que me aprovar, você tinha que gostar de mim, você tinha que me aceitar. Se você me reprovasse, aquilo me matava. Então eu comecei a adotar um alto padrão de desempenho, porque quanto melhor eu for e quanto melhor eu fazer as coisas, menos chance eu tenho de ser desaprovada pelo Max. Esse era o meu pensamento inconsciente, entende? Então eu comecei a viver esse gasto energético em busca de aprovação. Essa era uma falta que eu sofria. Então era muito difícil para mim me colocar no seu lugar que não fez uma coisa tão bem feita assim, sabe? Porque eu cresci, eu vivi tendo que ser a perfeita. Você tá entendendo? Então eu não sabia exatamente o que a Estela era, o que a Estela queria. E por que a Estela fazia tudo aquilo? No fundo, era só o medo da rejeição. No fundo, era só o medo do abandono. Entende? Que motivava o meu comportamento. Eu, quando vejo muita gente, muitas pessoas, eu consigo analisar e falar assim, isso é só medo. Essa agressividade toda é só medo, sabe? Essa militância toda, é medo. É medo, é vulnerabilidade. Em muitos casos é. Então, assim, quanto mais esclarecido nós formos acerca de nós mesmos, mais empáticos nós vamos conseguir ser. Que a gente vai saber o que é estar no lugar do outro. Que, opa, eu sofro também, então, amigo, me dá a mão aqui, porque eu sei o que é sofrer. No final das contas, todo mundo sofre. São só sofrimentos diferentes. Entende? Seu jugo não é mais pesado que o meu ou mais leve. Seu jugo é só diferente do meu. Isso é muito importante nós sabermos. Entendeu? E também, pro cuidado, o cuidado emocional é isso. É conhecer nossas limitações, é conhecer nossos medos, é conhecer nossos desejos e é dar valor ao que a gente sente. É dar valor a como a gente está. Você disse que você escrevia muitos textos. Não era como você estava, mas era o que você queria ser, era o que você queria estar. Era como você queria estar. Então, talvez ali você estava dando uma abertura para um Max que ainda ia vir a ser. Entende? O seu ato naquele momento não era hipocrisia. Seria se você julgasse as pessoas por aquilo que nem você fizesse, entende? Mas seu ato era um ato desesperado de alguém querendo manifestar o que queria ser, o que queria se tornar. Talvez seus meios ainda não proporcionassem isso. Então, aquilo naquele momento era algo que te fazia bem. Entendeu? Aí a gente volta pro é importante fazer aquilo que nos faz bem. Se aquilo te faz bem, que bom. Não faz mal a ninguém? Melhor ainda. E buscar sempre. Conhecer a você mesmo. Porque só assim você vai conseguir cuidar de si mesmo e aí você vai conseguir ter o seu melhor desempenho, a sua melhor versão, tudo melhor de você. Verdade. Ó, gente, vai acabar, você falou que é 1 hora, tá acabando já. Aí eu quero pedir, gente, a todo mundo que me segue aqui, segue a Estela, tá? Segue a Estela. E quem segue a Estela pode ficar à vontade para me seguir também, tá, gente? E vai ser, assim, muito bom, tá? E, Estela, eu já deixo aqui um próximo convite para a próxima semana, a gente agendar, para a gente falar sobre um assunto que eu acho muito importante a gente abordar, até porque, assim, muito está se falando no momento. Eu queria te convidar para a gente fazer semana que vem uma live sobre o racismo. O que você acha? Sim. Acho legal. Acho bem legal. Pois é. Então fica combinado, a gente combina direitinho o dia da semana direitinho e a gente faz. Mas o convite já está aceito, temos testemunhas aqui, tá? Tá ótimo.
Já me Então, intimou, gente, ó, né? quem Já estiver colocou assistindo, nas testemunhas, já tá já não intimada pode já. fazer, não. Já tá intimado, tem como furar, não. Então, gente, olha, quem não me segue ainda pode ficar à vontade para seguir. Quem não segue a Estela ainda pode ficar à vontade também para seguir, porque, gente, ela tem muito conteúdo bacana e vocês vão ficar, assim, muito satisfeitos com tudo que ela posta lá no grupo dela e tudo mais. Não vou estender muito mais, Estela, porque vai acabar agora uma hora, tá É, bom? Então, tá muito ótimo. obrigado por aceitar o convite, tá bom? E até Nada, o a próxima, prazer se é Deus todo quiser. meu. Até, tchau, Com tchau. Deus, tá? Tchau, Pode me tchau. ensinar aí, que eu nem sei como é que eu faço isso. Eu vou descobrir aqui também. Gente, todos vocês que nos assistiram também, muitíssimo, mas muitíssimo obrigado mesmo. Ah, agora apareceu o contador aqui que eu não estava vendo. Agora que apareceu. Ô, meu amigo de Ellen. Aí, ó, já tem gente falando que você é a melhor, Estela, tá vendo? Ó, a Camila Dias, ó. Estela, a melhor, tá vendo? Mas eu não Amiga, tenho dúvida disso, não. você não Não tem conta, dúvida. amiga. É amiga, não conta. Ah, Amigo mas não conta. conta. Conta sim. Conta sim. Gente, então eu quero agradecer a todos vocês que chegaram agora também, mas a live vai ficar salva, vocês podem assistir com calma. Quero de novo pedir desculpas por não ter conseguido fazer a live por causa da minha saúde, mas a semana toda vai transcorrer muito bem. Estela, muito obrigado, tá, querida? Tchau, Obrigado por tchau. tudo. Obrigada a Tchau, você. tchau. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Vocês são, assim, a razão por todo esse conteúdo que está sendo gerado. E com muito respeito a vocês e com muito carinho e cuidado para levar um conteúdo muito relevante para vocês. Tá bom? Karine, realmente, ela é excelente, tá? Muito boa mesmo os conteúdos dela. Então, gente, fica assim, os meus seguidores aqui, fiquem à vontade para seguir ela, tá bom? E os seguidores dela que tiver assistido a nossa live, pode ficar à vontade para seguir a gente também, que a gente vai ter muito conteúdo aí daí para frente. Kelly, tamo junto, meu amigo. Amanhã às 20 horas, outra live, tá bom? Vamos falar sobre marketing digital. Fiquem com Deus, obrigado pelo carinho, até amanhã. Abraço, gente. Abraço, Jeff. Com Deus aí, gente. Tchau, tchau.